Nessa aula, nós vamos abordar uma introdução ao CSS. A primeira especificação do CSS foi criada pela Microsoft em 96. A W3C, que é um órgão regulamentador dos padrões da web, formalizou e recomenda a especificação. Em 1998, surgiu a segunda versão do CSS, com uma extensão da primeira, resolvendo algumas de suas limitações. E atualmente nós estamos utilizando a terceira versão do CSS, que ela foi amplamente divulgada juntamente com a especificação do HTML5. CSS é uma sigla para Cascading Style Sheets, que em português significaria folha de estilos cascateadas. Dentro dos arquivos CSS, nós vamos descrever como os documentos HTML devem ser apresentados. Dentro do CSS, nós vamos armazenar informações de estilo e múltiplas definições de estilo vão cascatear uma na outra. Por que usar o CSS? Bom, o HTML ele não tem um conjunto infinito de tags, então fica um pouco difícil de nós definirmos exatamente todas as formas de apresentação dos elementos HTML utilizando apenas tags. O HTML por si só ele não contém informações relacionadas à apresentação. De fato, isso é até uma recomendação da linguagem HTML, que se você tem tags que são utilizados para definir a forma como um elemento vai aparecer visualmente, provavelmente a sua codificação não está sendo conduzida de forma adequada. Um navegador não tem ideia do que está sendo representado por um documento HTML. As informações em um documento HTML podem não estar na forma como nós desejamos apresentá-las. E, portanto, deve existir uma forma de, alguma coisa que nós adicionamos ao documento HTML que forneça informações sobre como esse documento deve ser apresentado. E basicamente para resolver todas as limitações da linguagem HTML é que foi inventado o CSS. Algumas vantagens do CSS estão atreladas à separação do conteúdo da apresentação. Quando vocês utilizam o CSS, vocês vão observar que existe uma forma de vocês criarem um documento HTML. Esse documento vai estruturar a informação. No entanto, você pode criar múltiplas folhas de CSS, múltiplos arquivos CSS, que vão definir diferentes formas para um mesmo documento HTML ser apresentado. Existia uma certa preocupação em permitir que os autores do conteúdo HTML não necessariamente precisassem ser os mesmos autores das folhas de estilo, do CSS. Com o CSS, vocês vão perceber um maior reuso de dados, especificamente de definições de estilo. Vocês podem criar uma única folha de estilo que pode ser utilizada em múltiplos contextos, em múltiplas páginas HTML. O CSS ele também permite a customização da forma como um documento HTML vai ser apresentado para o usuário. E uma única folha de estilo pode ser utilizada para manter a consistência em uma coleção de documentos HTML. A sintaxe básica do CSS ela é definida por meio de múltiplas regras de estilo que vão ser aplicadas a elementos do HTML. E basicamente essa sintaxe ela segue a definição de um seletor. E depois nós vamos abrir e fechar chaves, e dentro dessas chaves nós vamos inserir propriedades que devem ser alteradas e valor dessas propriedades. E a seguir temos alguns exemplos de regras CSS. Na primeira regra nós definimos que o elemento body da nossa página HTML deve ter a cor da fonte dele definida como a cor preta. Em seguida, nós temos uma definição de que os elementos parágrafo da nossa página HTML, todos eles, devem ter uma fonte de família sans serif. Em seguida, nós definimos que todos os elementos todos os elementos parágrafo, também devem ser alinhados de forma centralizada e devem aparecer com a cor de fonte vermelha. E por fim,
Nós temos uma última regra que define que os elementos H1, H2, H3, H4, H5 e H6, todos eles devem ser apresentados com a cor de fonte verde.